Olá! Hoje o nosso papo de redação tem assunto que não acaba mais. Foi uma semana atípica, né? Teve de ratos no Congresso, há dinheiro falso no fundo do Lago Paranoá. É só você acompanhar o nosso Fato Online que você vai saber de tudo isso. Mas antes de eu passar para os assuntos, vamos apresentar quem está hoje aqui conversando com a gente. As jornalistas Sheila Damorim e Helena Chagas e o jornalista André Meirelles. Nós hoje estacionamos a nossa redação móvel em frente à Catedral de Brasília, mais uma obra do Oscar Niemeyer, uma das obras mais bonitas que tem em Brasília dele, que representa duas mãos erguidas em gesto de oração, portanto tem uma simbologia muito bonita. Mas o nosso assunto é política e vamos começar pelo fim da semana, né? Que nessa sexta-feira teve mais uma etapa da Operação Lava Jato, em que quando foi preso o ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, a mesma que teve ratos essa semana. Andrei, você tem mais informações sobre essa operação? Essa operação, eu chamaria assim de uma operação rabicho. O que acontece? Ela é lá da origem. Eles começaram a investigar alguns negócios do Ministério da Saúde, na Caixa Econômica, etc. E aí depararam com a Petrobras. E como a Petrobras virou um negócio gigante, eles deixaram meio de lado essa operação rabicho. Agora estão fechando, como é fatiada a operação, estão fechando cada etapa dessa. Agora, nesse caso aqui, vamos pegar o caso, são dois casos distintos, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde, onde atuavam ambos o ex-deputado André Vargas. O ex-deputado André Vargas, na condição de secretário de comunicação do PT, ele montou o que se chamou à época de República do Paraná dentro da Caixa Econômica. Eles tinham lá nomeado o superintendente, que depois virou o diretor de marketing da Caixa Econômica, e que já desde 2009 tem essa denúncia, se juntou com mais outras pessoas, como o ex-prefeito Micheletti lá do Paraná, e que estaria fazendo caixa para a campanha de 2010, inclusive para a campanha, o que se falava na época, que se fazia a campanha ao Senado da senadora Gleisi Hoffmann. Então, essa coisa já vem lá de trás, teve denúncias na época, etc., e agora a Polícia Federal retomou e conseguiu encaminhar cada coisa dessa até chegar o dinheiro em empresas fantasmas do André Vargas e do irmão dela. Pois mas assim, o que parece, né, gente, é que a Operação Lava Jato não quer acabar. Não, e pela entrevista dos policiais, não vai terminar. Não vai. A cada dia se descobre um novo caso, a cada dia se prende mais um grupo envolvido em uma situação diferente daquelas anteriores já, da propina na Petrobras. Eu fico me perguntando o que vai dar tudo isso, em que momento vai haver uma síntese de tudo isso e dizer, olha, acabou a Lava Jato, os culpados são esses, aqueles. Eu acho que isso vai ter que ser feito em etapas. E acho que ela deveria já começar a fazer, porque senão ela corre o risco de cair num certo descrédito. Mas, Helena, na entrevista, diante da opinião os policiais pública disseram que essa é uma prática que foi se repetindo em todos os órgãos do governo. Então, mas a gente tem gente. O problema é que você tem que fazer isso numa outra operação, então. Fecha essa, mas pune são separadas. Processa e julga. É por etapas. E são fatiadas. Porque o cidadão comum, gente, sinceramente, o cidadão comum que tá vendo a Lava Jato, ele não tá entendendo nada. Mas o problema é que a Lava Jato vai abrindo portas. Por exemplo, essa porta que se abre agora com a Caixa Econômica é uma das portas perigosíssimas, porque a Caixa Econômica é território do PT e do PMDB. Ali eles estão se digladiando desde o início do primeiro mandato do governo Lula. Eles fatiaram, eles lotearam e eles brigam por cada centímetro desse banco. Então você abrir a porteira da Caixa Econômica Federal, tem muita coisa para ir para fora. Já é outro caso. Então outro caso. Abre um outro caso, uma outra investigação. Agora, nesse ritmo, não fica pedra sobre pedra. Realmente, para o país, é interessante você assistir isso. Mas eu acho que precisa você dar consequência, entendeu? Há um ano atrás começou a Lava Jato. Aí as pessoas olham e falam assim, mas vem cá, alguém já foi punido? Alguém já foi pra cadeia? Alguém tem gente pra cadeia foi preventivamente, mas ninguém foi punido e julgado ainda. Mas gente, esse é o ritmo. Fazer isso. A diferença é o seguinte, você lembra da CPI do fim do mundo? Também. A CPI do fim do mundo era aquela coisa que pegava todos e juntava todos no mesmo balaio. Lembra do Banestado? Pegava todos e juntava no mesmo balaio, não dava nada. Cada coisa é uma coisa.
Sabe? E está sendo. De juntar não, mesmo balaio, mas não está juntando mesmo balaio, é fatiado. E cada coisa vai correndo no seu ritmo lá. Então já tem processos lá que já está para decisão judicial, vai ser tomada já pelo juiz Moro, em primeira instância. E aqui você tem uma parte que está aqui. Então, esse método é o método justamente para evitar que vire um grande balaio e não se chegue a nada. Agora, além disso, tem também o Ministério da Saúde. Aí, o que se fala é que ele estava fazendo caixa ali, o André Vargas estava lá levando aquela empresa para medicamento, na época já se falava que algum dinheiro poderia se beneficiar a campanha do Alexandre Padilha em São Paulo e da Gleisi Hoffmann no Paraná. Exato. Então, era operando. Agora, ele atuava em várias áreas, esse André Vargas, mas ele atuava muito na área de comunicação, né, Helena? O problema... acho que sim. Não bota a Helena em situação e saia justa, Andrei. Bom, mas essa semana, mudando agora um pouco de assunto, também teve uma situação muito importante, que foi a definição do novo coordenador de política, que foi Michel Temer, agora foi colocado. Quer dizer, isso muda. Então, mas isso muda. O problema dessa situação é o quê? O problema dessa situação é que o país para. Tudo bem, você pode levar 4, 5 anos, se for no ritmo do mensalão, ou se for mais acelerado, mas o país tem que caminhar paralelo às investigações. O país não pode parar enquanto está se apurando. São denúncias sérias, têm que ser investigadas, mas o resto tem que andar. E o resto não estava andando, por quê? Porque os políticos estão no meio e para andar precisa aprovar matérias econômicas que os políticos estão na queda de braço com o governo. O Michel Temer vem com a promessa de dar um equilíbrio nisso aí, né? Em relação ao Michel, eu acho que por linhas tortas, talvez, né? De uma maneira que nem ela imaginava que seria, né? De uma maneira que foi até para fugir de um constrangimento, que foi a recusa do Eliseu Padilha de ir para a articulação. A presidenta Dilma acabou fazendo um gol ao colocar o Michel Temer na articulação. Que é o que muitos queriam desde o início, né? O Michel é um articulador experiente, né? Um ex-presidente da Câmara, é um presidente do PMDB, ele tem muita experiência. Agora, o Michel também não é Jesus Cristo, não é Deus, não faz milagre. Então, o que eu acho que vai acontecer? De início, eu acho que o Michel vai receber um voto de confiança das forças políticas. Do próprio PMDB, do próprio partido dele, que ele está em pé de guerra, né? Agora, aí ele conseguiria, então, encaminhar bem o ajuste fiscal, aprovar o ajuste, que é ainda que com muitas mudanças, mas é uma questão de sobrevivência, né, pro governo. Mas aí, Helena, ele não fica muito forte, ele não vira o presidente? Não, então, sabe por quê? Ele pode se virar contra ela? Eu acho o seguinte, que se ele aprovar o ajuste, ele vai ficar muito forte. Aí vai começar o quê? Os amigos que a gente conhece. O PT vai começar a torpedear ele. Aí a presidenta, vão começar a intrigar ele com a presidenta. Vão começar a falar no ouvido da presidenta que o Michel quer tirar o lugar dela. Aí a presidenta vai reagir. Então, eu acho o seguinte, ele vai começar bem, ele é um grande articulador, mas dali pra frente, depois do ajuste, eu não sei não como vai ser a vida dele. Eu acho que ele vai ter problemas. Acho que ela está dormindo com o inimigo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso. O Instituto Lula divulgou uma foto ontem do ex-presidente Lula e do Michel, uma foto como se o ex-presidente Lula estivesse empossando o Michel. Então, o que aconteceu? Da manhã, depois da atrapalhada com o Pepe, vai, não vai, aquele negócio. Aliás, telefone, essa foi outra cena dessa semana que merece. Porque até surgiu a piadinha, né, daquela que ele fez que foi, mas não foi, acabou fora. Pelo amor de Deus, o Pepe Vargas essa semana protagonizou um episódio. O Michel Temer, você acha então que, Andrei, que o Lula empossou o Michel agora é o... Peraí, deixa eu falar. Eu estava te ouvindo até agora, deixa eu falar agora. Então, acontece o seguinte, eu vou responder. A primeira reação no PMDB foi negativa. Eu conversei com os juízes do Senado, com os juízes da Câmara, na terça-feira, né, que foi acontecer isso. Na quarta-feira da manhã, no café da manhã, estava o Eduardo Cunha dizendo que ele tinha entrado numa fria. Aí começa a mudança. Qual foi a mudança? E quando vem a informação de que o ex-presidente Lula e o ex-presidente Zé Sarney estariam bancando essa coisa e ele teria poder. A caneta dele seria muito mais cheia do que se imaginava. Aí o PMDB começou a rever a situação. Lá dentro do Congresso,
passou a se chamar o Michel Temer, de compará-lo, chamaram de posto Ipiranga. Você quer uma verba? Procura o Temer. Você quer um cargo? Procura o Michel Temer. Você quer uma audiência com o ministro? Procura o Michel Temer. Então... Você quer o ajuste fiscal? Vai lá no Temer. O Lúcio Vieira Lima, que é o deputado reverente, lançou essa, o posto Ipiranga. Então, ele está com muita força. E qual o raciocínio político que tem por trás disso? E nesse momento, na prática, e se esvaziou o mercadante, a um ponto tal, seguinte, quem está com o mapa agora das nomeações? Porque as nomeações são tudo bem paradas, segundo escalão, etc. O mapa foi para o Michel. Então, até o PT vai ter que negociar com o Michel. Então, o PT está dizendo, também, todo mundo com raiva disso aí, porque perderam o mapa da mina. Não, e o risco da presidência... Veja bem. Peraí. Não vai ser via mercadante, porque até o PT não se dá bem com o mercadante para negociar. Não. Com a Dilma é uma coisa difícil de negociar. Agora, ela vai sustentar isso até que ponto? Nesse momento, ela não controla a economia, ela não controla a política, a coordenação política, ela vai ter que... Porque ela não pode demitir, ela não pode demitir, nem o Levi não pode demitir. Então, você chegou no mesmo lugar que eu. Ela vai sustentar isso até que ponto? Para aprovar o ajuste fiscal, ela vai sustentar isso. Ela vai manter empoderado o Michel, vai manter empoderado o Levi. Agora, digamos que aprovou o ajuste fiscal, começa a ter uma certa folguinha na economia, as coisas começam a melhorar. Você acha que a presidenta Dilma vai deixar o Joaquim Levy e o Michel Temer governarem? Não, aí, é preciso não conhecê-la para imaginar isso. Não, mas aí, Helena, é diferente, porque ele está ascendendo ao mesmo tempo em que ela está se enfraquecendo. Aí a questão, eu acho que vai ser, ela vai ter força para poder emergir de novo? Por isso que eu estou prevendo um período complicado de conflitos. Delicado. A situação... De conflitos. Não é? Porque a solução, talvez, na cabeça da maioria do PMDB e tal, talvez fosse essa. Opa, agora nós temos o nosso primeiro-ministro, Michel, informal, o Levi cuida da economia e vamos levar esse barco até 2018 dessa maneira. Eu vejo muitas turbulências, porque eu não vejo a presidenta Dilma e não vejo uma boa parte do PT concordando com isso. O PT, pela primeira vez, desde que ele chegou ao poder, o PT não tem controle nem sobre a economia, nem sobre a fazenda e nem sobre a política. Mas Helena, sobre o seu futuro. Gente, peraí, acontece que aí tem uma coisa, mas tem uma coisa importante. Ela cede hoje porque ela precisa do ajuste para tirar a economia de onde está. Isso. Se ele é bem sucedido, ele engrena a economia, ela não tem a popularidade, ela não tem o respaldo, ela vai contra o quê? Ela vai contra uma coisa, não deu certo? Se o emprego, ajuste, o salário. Só discordo numa coisa. Veja bem, se o ajuste é bem sucedido, será que ela não pode recuperar um pouco da popularidade dela? Não, vamos acompanhando. Também parte do desgaste dela é relativo à economia. Não, é lógico que pode. A corrupção também, tá aí a Lava Jato pode atropelar. Poder pode, a gente só acha que em tese vale tudo. Mas eu acho que ela foi eleita presidenta com 50 e tantos milhões de votos. Ela está exercendo o mandato dela. Então, eu acho difícil que ela vá concordar com um arranjo que ela vire uma rainha da Inglaterra. E por aí vem muito conflito. Não, o que eu estou colocando não é concordar. O que eu estou colocando é que ela fez uma opção de risco muito alta. Foi forçada a fazer não foi forçada, ela foi forçada a fazer opção. Ela não queria fazer isso, ela foi forçada a fazer isso. Isso é muito claro, que ela foi forçada. Agora, também não tocamos aqui, ainda para piorar a situação, se isso vai controlar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é o maior opositor dela hoje, né? E é o que mais faz ações para se tornar ele próprio, já falamos aqui no Papo de Redação, o primeiro-ministro. Até que ponto o Michel vai conseguir controlar o Eduardo Cunha? Mas não é que o Michel vai conseguir controlar o Eduardo Cunha. A questão lá, eles sempre jogaram juntos. Todo mundo fica dizendo, não, eles estão brigando, sempre jogaram juntos. No fundo, eles têm divergências, claro, mas eles têm uma estratégia comum. Então, o que vai acontecer é o seguinte, nesse primeiro momento de extensão, já... CPIs que iam ser criadas, deixaram de ser criadas. A CPI do setor elétrico está com todas as assinaturas, tá lá, depende só da leitura. É o voto de confiança. É o voto de confiança. É o voto de confiança. É a lua de mel. Agora segunda-feira, terça-feira, vai estar todo mundo batendo lá no gabinete do Michel,
pedindo para... Cadê o carro? Cadê não sei o que? Cadê não sei o que? Aí ele vai ter que mostrar. Em 2 semanas, se ele não mostrar que tem caneta... Tem poder, volta tudo. Volta tudo. Ele fez uma coisa que está passando meio desapercebida, mas que é interessante, é o seguinte. O Palácio é meio desorganizado no controle do Congresso, assim, na gestão, inclusive técnica do Congresso. O Michel Temer levou para lá para cuidar disso o Mozart, que é Mozart Viana. Sim, que é um craque nisso. Então o Palácio vai acompanhar esse dia a dia, vão deixar de ter surpresa. Todo dia um sobressalto no Palácio. Entrou a proposta disso, entrou aquilo, eles não têm esse controle, vão passar a ter esse controle. Não poderia continuar. Então, agora você estava com desorganização em tudo que é lado, na política e na economia. Você está tentando profissionalizar. Né? Acho que profissionalizou. Agora, essa semana também teve, piorando ainda a situação do PT, que já está revoltado por conta dessa... tanto da economia quanto da política, o Vacari na CPI da Petrobras, né? O secretário-geral... Secretário tesoureiro da campanha, diretor financeiro do PT, da campanha não. E que falou que chegou a encontrar com o Youssef, mas não sabe bem porquê, ficou um depoimento meio assim eu acho ruim. Que o Vacari foi muito preparado, né? Tanto então que deram ele muita instrução para ele, daí ele não falou uma palavrinha a mais que pudesse colocá-lo em risco adiante. Ele admitiu que encontrou com o Doleiro e com outros personagens escândalo, porque vai aparecer um vídeo em algum momento mostrando esse encontro. Dos hotéis onde ele frequentou, mas aí ele não disse para que ele foi, nem quem chamou, ele escondeu todo o resto. Então isso aí já deixa as pessoas olhando assim, um pouco desconfiadas. Mas eu não acho que ele tenha ido mal no sentido de, olha, se acabou, saiu da CPI arrasado. Não acho não, viu? Eu acho que ele mostrou que ele é esperto. Não, mostrou que não é à toa que ele está naquele carro. E ele tá numa situação, porque ele está numa situação no PT, o seguinte, o PT está muito rachado internamente. O PT está sem... As pesquisas internas do PT estão mostrando que essa queda de popularidade da Dilma também é a queda do PT. O PT sempre teve 20%, 30% nas grandes cidades, coisa. Hoje está 10%, 11%. Eles estão morrendo de medo da eleição municipal do ano que vem. No Senado, porque os senadores não têm um problema. Né? Os senadores... Há uma tendência de pular fora, assim, de muitos senadores. Alguns não vão pular fora porque diz o seguinte, se for para outros partidos, eles não têm o controle do partido, não terão nem garantia de legenda. Mas a insatisfação é generalizada. Bom, gente, a situação é tão crítica que é o seguinte, mesmo numa semana, olha o que a gente está falando aqui, o presidente marcou um gol com o Temer, o outro foi bem na CPI, e aí a situação está muito ruim. E a semana foi uma desgraça para o governo. Inflação, a semana foi horrível. Ela começou ruim e ela termina ruim. Então, assim, foi uma semana em que o presidente teve que engolir a maior inflação em março para os últimos 20 anos. No trimestre, a maior dos últimos 12 anos. Então, quer dizer, está na conta dela isso. Você só tem dados. Cada semana que aparece um indicador da economia é um dado pior, é um dado ruim para ela. Quer dizer, ela mostra que ela não está conseguindo reagir. O ajuste ainda continua patinando, tem boas perspectivas, mas até agora, na prática, nada. Isso é que impacta politicamente, né? São as matérias nos telejornais mostrando os preços aumentando, a pessoa lá dentro do supermercado, a caderneta de poupança, gente, isso aí é vida real, né? Eu brinco assim, quando você chega a noticiar de novo caderneta de poupança, porque a situação está muito ruim. E as notícias da semana foram o quê? Caderneta de poupança com perda recorde. Brasileiro é conservador, brasileiro gosta da poupança. E tá todo mundo sacando 23 bi de saída líquida da poupança. As pessoas estão pagando dívida, a poupança está perdendo para a inflação, quer dizer... O emprego também. O emprego, então... é tudo muito ruim. Então, assim, numa semana que ela faz coisas boas em tese... Isso pega no mau humor. Isso aí vale mais do que 10 Michel Temer, 20 Vacari. É você ir no supermercado e o preço está mais caro. É teu filho estar desempregado e não conseguir arrumar emprego, né? Isso é que pega na vida das pessoas. Agora, voltando um pouquinho dentro do governo, na segunda-feira, foi a posse lá do ministro da Educação, a presidente Dilma voltou a dizer que não abre mão do sistema de partilha da Petrobras, que isso aqui era uma coisa, os inimigos da Petrobras que querem mudar o sistema. 3 dias depois, o ministro das Minas e Energia vai ao Senado e diz, precisamos passar essa operação Lava Jato, revisitar esse sistema. E não foi desautorizado, já não está desautorizando mais não. Não, ele quis dizer muito claramente, porque o Delcídio estava do lado dele, assim, saiu o senador Delcídio Amaral, que é o presidente da CAI,
acertado com ele, fez a coisa, disse o seguinte: não dá para a Petrobras assumir, não tem dinheiro para fazer isso. Sabe, esse sistema pode ser bom em vacas gordas, mas nas vacas magras agora não tem que mudar isso. Então isso é meio um consenso lá. Só que ela continua no mesmo discurso de antes. Tem muita coisa que ela continua no mesmo discurso de antes e a vida real. Assim como essa semana, por exemplo, vocês viram aquele projeto da terceirização. Foi aprovado, falta só os destaques. Isso aí é um tiro em cima da CUT, do PT, de todo um lado do governo. O governo se dividiu. Você viu o ministro Rosseto fez no dia da aprovação, fez uma nota contrária. Os ministros da área econômica já estão felizes da vida. Porque... Então você tem um... Porque na prática a terceirização já existe. Eu acho que isso é uma consequência da entrada do PMDB de verdade agora no núcleo duro de poder. Vai expor o quê? É um governo de coalizão completamente dividido sobre os principais assuntos do país. Agora, o isolamento do PT e da CUT é impressionante, porque todas as centrais sindicais aprovaram. Porque eles colocaram lá várias garantias para os trabalhadores e que diz que isso vai gerar emprego no momento que vai gerar desemprego. O problema deles, eu acho que é mais político e ideológico do que propriamente prático. Passaram a vida inteira falando uma coisa. É uma bandeira. As pessoas se enrolam nas bandeiras e não veem. Além da terceirização, tem uma outra coisa séria, que é a questão dos estados, não só da renegociação da dívida, que eles tinham feito um acordo para a mudança do indexador ser aprovada junto com a validação dos benefícios já concedidos no passado pelo Estado, e de repente a equipe econômica foi surpreendida que aquilo passou, a validação dos benefícios fiscais. Eles tinham feito um acordo. O Levi ligou para os senadores e falou assim: o que aconteceu? E agora a aposta do governo é o seguinte: não vamos nos preocupar com isso, porque os estados vão se matar nessa briga aí. Então deixa que os estados vão inviabilizar essa proposta, nós não precisamos negociar. Eu acho que é outra aposta de risco. Então assim, você não está apostando em soluções, você está apostando em brigas e empurrar com a barriga as coisas. Esse é o problema. Então vocês vejam que o assunto é assunto que não acaba, e nós nem falamos que a presidente ainda não nomeou mais um membro que está precisando do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Claro, que com essa confusão toda, a gente conversou sobre isso. Mas como a gente está terminando no finzinho, vocês estão com um bastidorzinho aí dessa indicação. O PMDB disse que tem um critério. Alguém que já foi sabatinado pelo Senado. Então aí tira o Fachin, tira vários outros nomes. Assim, critério? Alguém que já tenha sido ou seja, traduzindo em miúdo, algum ministro do STJ. Aí voltaram outros. Tava o Campo, agora entrou também o Luiz Felipe Salomão, porque eu disse que o Benedito voltou à roda. Então cada um está uma coisa. O que eles estão falando? Eles querem o seguinte: eles querem botar um ministro, está falando abertamente, que tenha jogo, ou seja, um ministro que não vai criar problema para as lideranças políticas lá dentro em relação, inclusive, à Operação Lava Jato. Para as lideranças que vão ser julgadas no Supremo, dia, menos dia. Então, daqui a pouco vai ter gente. E aí junta esse interesse, porque tem senador petista, tem senador do PMDB, o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Então está todo mundo ali dizendo o seguinte: tem que ser algum nome que não vai criar problema. Vai ser ruim para quem for nomeado por causa disso, né? Coitado desse sujeito, né? Ele já vai assumir com essa responsabilidade. Hoje está até difícil acabar o programa. É tanto assunto, mas a gente tem que terminar, infelizmente. Só uma coisinha, para terminar. Domingo tem manifestação, a gente não sabe dimensionar. Então a semana mesmo termina no domingo. Vamos esperar, e esse assunto vai ficar para o próximo Papo de Redação. Até lá.